Olá, o nosso grande e único encargo no dia de hoje é afirmar o quanto é importante a comissão, o encargo que Paulo recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo e fazer você conhecer melhor esse grande apóstolo. E te digo que não é muito afirmar que debaixo da direção do Espírito Santo, durante quase 30 anos ao lado de Cristo em espírito, o judeu grego romano, apóstolo aos gentios, se tornou o pai do cristianismo. Uma grande nação espiritual de pessoas que dizem de si mesmos serem cristãos. E que mesmo apesar de dividida essa nação pelo mundo religioso, que deturpam a essência de Cristo, mas que, contudo, se declaram cristãos. Certo é que o cristianismo poderia nem sequer ter saído da Palestina, como uma pequena seita nascida e enterrada na Palestina, como uma pequena seita dos nazarenos, né? Dos nazarenos, assim que eram conhecidos. Paulo se tornou pai do cristianismo, que se espalhou em todo o Império Romano, até chegar a nós aqui no Ocidente. De uma forma obstinada, sem apoio de ninguém, nem mesmo dos 12 apóstolos que andavam com Cristo, Paulo deles nada aprendeu, mas pelo contrário, com eles houve desavenças e divergências doutrinárias. Está lá em Atos 15. Sem pedir nada em troca por seu trabalho, caminhou, navegou, sofreu fome, frio e perigo de morte. Está lá em 2 Coríntios 11, 27. Isso ao longo de todo o seu árduo ministério como o apóstolo escolhido e instruído exclusivamente por Cristo, em espírito. Então ele caminhou 30 quilômetros por dia, navegou cruzando o mar Mediterrâneo ao longo de todo o Império Romano, propagando a doutrina de Cristo, doutrina que posteriormente veio a se chamar do que chamamos hoje o cristianismo. Hoje em dia, mesmo deturpado e mal entendido o Evangelho do Reino dos Céus, 40% da humanidade é cristão. Portanto, de cada 8 pessoas, 5 no mundo se declaram cristãos. Paulo nasceu na cidade de Tarso, hoje região da Turquia, no ano 6 da era cristã. Porque o mundo começou a contar o tempo no ano Domino, ano do nascimento de nosso Senhor Jesus. Então Paulo é 6 anos mais novo do que Jesus, o Cristo, filho de família rica, pois era, portanto, filho de uma família que deu aí o título de cidadão honorário, né? De cidadão honorário de Roma, cidadão romano. Então, está lá em Atos 22, 27. Com esse título, permitia participar de conselhos das cidades, conselhos deliberativos, e gozar até de algumas possíveis isenções de impostos. No caso de condenação, não sofreria execuções vexatórias, como crucificação, por exemplo. No ano 21, Paulo, com 15 anos, mudou-se para Jerusalém, para estudar lá. Então, instruído aos pés de Gamaliel, como está lá em Atos 22, 3, assim não apenas cursou, aqui podia ser comparado a uma faculdade naquela época, mas era como estudar em Harvard, como foi também colega de Estevão, de Barnabé, naquele mesmo Estevão que posteriormente Paulo, como um cristofóbico, né, consentiu na execução dele, tendo as roupas de Estevão colocadas aos pés de Paulo, seguindo o rito oficial. Então testemunhou oficialmente da parte do Sinédrio a execução de Estevão. Está lá em Atos 7, de 54 a 59. No ano 34, Paulo, aos 28 anos, se converteu a Cristo. Após liderar uma guarnição com carta dos principais sacerdotes destinada à sinagoga de Damasco,
para apoiar a prisão dos membros da seita dos nazarenos. Durante uma viagem de 200 quilômetros a cavalo, como se sabe, Paulo teve uma visão e aí se iniciou a saga, a história do principal apóstolo do cristianismo. Está lá em Atos 9. Sem regressar a Jerusalém, ele permaneceu em Damasco por mais um tempo, mas em seguida teve que fugir para as Arábias, isso às margens do Mar Vermelho, lá onde habitava uma tribo dos nabateus, onde por cerca de 2 anos refletiu sobre Cristo, teve ricas revelações e assumiu o seu ministério. Isso está lá em Gálatas 1, de 15 a 17. No ano 37, Paulo, já com 31 anos, volta das Arábias, onde esteve por 2 anos. Onde esteve por 2 anos, né? E em Damasco fez suas primeiras pregações, de onde, numa fuga cinematográfica, né, aquela que desceu de um cesto de roupa, foge de Damasco e vai para Jerusalém. Em Atos 9, 25, ainda no ano 37, em Jerusalém, esteve com Pedro e com Tiago por 15 dias, está lá em Gálatas 1, 18. Paulo não foi muito bem recebido pelos 12 apóstolos, mas por causa de Barnabé, ex-colega de faculdade, né, estudou lá com Gamaliel, os apóstolos o aceitaram. Barnabé é o nome dado a um jovem judeu rico, recém-convertido, que após doar à igreja primitiva lá de Jerusalém uma grande soma de dinheiro, então teve o seu nome mudado, de José para Barnabé. Isso está lá, que quer dizer filho da consolação. Atos 4, 36. Entre os anos 37 a 45, Paulo permanece em Tarso, sua terra natal, fugindo dos judeus de Jerusalém. Mas no ano 45, Paulo, com 39 anos, é convidado por Barnabé para desenvolver uma pregação na Antioquia. Paulo se mudou para lá e foi um sucesso. Antioquia, ou Antioquia, né? Fica na Síria, era a terceira cidade maior do Império Romano naquela época, depois apenas de Roma e de Alexandria. Ali, os nazarenos, ou os discípulos recém-convertidos, passaram a ser chamados de cristãos e pela primeira vez deixaram de ser judeus dissidentes. Aos 40 anos de idade, entre os anos 46 e 58, durante 12 anos, né, Paulo permaneceu, fez 4 viagens evangelizadoras, percorrendo grande parte do Império Romano, que se estendia da Inglaterra até o norte da África. Usava Paulo a estratégia de, chegando numa cidade, ele pregava o evangelho e, ao sair, designava ali um líder. Entre os anos 46 e 48, Paulo faz a sua primeira viagem apostólica, em companhia de Barnabé e Marcos. Percorreu a ilha de Chipre e ali Saulo passa a adotar o seu nome em latim, Paulo. Porque ele tinha 2 nomes, não é que tenha mudado de nome, ele tinha 2 nomes. Em Atos 13, 9 fala isso. Saulo em hebraico, quer dizer, o nome dele, Saulo, é em hebraico, mas nascido em Tarso, né, família de uma cidadania romana, cujo idioma era o latim, então tinha também o nome de Paulo, o nome latim de Paulo. Retornando a Antioquia, passaram pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia, por onde iam criando igrejas, como em Chipre, Salamina, Pafos, Perja, Panfilha, Icônio, e Listra e Derbe, são lugares onde, entre outros, dezenas de outros lugares, onde foi criada a igreja. Retornando, visitava outras igrejas já criadas
assim que ele dava assistência. No ano 49, Paulo, com 43 anos, participou do concílio apostólico em Jerusalém. Convocado por Tiago e por Pedro, colocaram numa reunião muito tensa algumas divergências entre Paulo e os apóstolos. Isso está lá em Atos 15. Entre os anos 49 e 52 da era cristã, Paulo, com Timóteo e Lucas, fez sua segunda viagem. O ponto mais alto dessa viagem, logo após o concílio de Jerusalém, foi a partir da Grécia. A introdução definitiva do Evangelho no continente europeu. Foi isso uma grande coisa. Porque, embora dominada pelos romanos, a Grécia nunca deixou de ser o celeiro de sábios, filósofos, físicos e cientistas. Daí, como é o idioma inglês hoje em dia, igualmente naquela época era o grego, o idioma mais importante. Daí a importância da introdução do Evangelho na Grécia, porque os romanos preservavam muito a cultura grega como o primeiro passo para disseminá-lo por todo o império. Foi também nessa segunda viagem que Paulo escreveu, lá da cidade de Filipos, aos Tessalonicenses, o documento mais antigo do chamado Novo Testamento. Em Filipos, agora já na Europa, Lídia, primeira europeia convertida, hospedou os discípulos em sua própria casa. Está lá em Atos 16, 15. Entre os anos 53 e 57, portanto, Paulo, com a idade de 47 a 51 anos, faz sua terceira viagem e permanece em Éfeso por 3 anos, onde promoveu um período rico de avivamento, muitos milagres, incontáveis milagres e muitos sinais. E causou muita repercussão. E o Evangelho foi ouvido por gentios e judeus. Neste período que passou em Éfeso, coletou dinheiro para socorrer o sofrimento, porque passava a igreja de Jerusalém, e ali foi preso, lá em Jerusalém, quando ele foi fazer isso, né? No ano 58, agora, Paulo, com 55 anos, é preso pelos romanos em Jerusalém, onde permanece em Cesareia por 2 anos. Cesareia é perto de Jerusalém. Nos anos 60, Paulo, já com 54 anos, agora preso, foi levado a Roma, naquela que seria a sua 4ª viagem, onde permanece na prisão domiciliar por 2 anos, após o que foi absolvido por falta de prova. Em 63, com 57 anos, Paulo, após absolvido num período infrutífero, pouco se sabe a respeito. Cogita-se que ele esteve em missão na Espanha e talvez tenha visitado também alguma igreja na Grécia. Por volta dos anos 67, voltando a pregar em Roma, foi ali como estar no lugar errado, na hora errada, né? Porque Nero, aquele imperador maluco, maníaco, estava se divertindo no Coliseu, julgando cristãos para o leão comer. Época em que Paulo foi levado para fora da cidade, na região que hoje é conhecida como Abadia das 3 Fontes, e ali ele foi decapitado, no dia 25 de janeiro de 67. Entre os apóstolos, ninguém, mas ninguém mesmo, compreendeu melhor e executou melhor a vontade de Cristo, sobre a obediência do ide por todo o mundo e fazer discípulos, do que Paulo. Ninguém foi melhor do que ele. Em Mateus, tal como está lá em Mateus 28, né, de 19 a 20, e Marcos 16 e 16, 15. Bom, Paulo escreveu, antes de ser preso, 6 cartas. Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreveu, depois de preso, se Hebreus
E depois de preso, né, se Hebreus for atribuído a ele, como eu atribuo, então ele escreveu 8 cartas em Roma, né? Aos Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito e 1ª e 2ª Timóteo. Você talvez tenha achado um exagero meu, que no início eu tenha chamado Paulo de o pai do cristianismo, mas creio que agora você entendeu, que é porque sem ele o evangelho talvez não teria sequer saído da Palestina e nunca deixar de ser uma seita dos nazarenos. Cristo nos trouxe o evangelho do reino dos céus, a aliança da nossa salvação e o conceito de sua igreja. E também derramou sobre nós o Espírito Santo, que foi somente através dele que isso nos foi facultado à humanidade. Mas foi Paulo, o encarregado por Cristo, para criar e difundir o cristianismo pelo mundo. Agora, nos debruçamos sobre um outro fato, ainda mais curioso relacionado a Paulo. Por favor, não se escandalize comigo, porque Paulo é também o homem que inventou Cristo. Você vai falar, que coisa é essa, irmão? Eu vou explicar por quê. Pois a expressão decorre das 3 seguintes verdades. Paulo, até aquele episódio de haver caído do cavalo e ficado cego na estrada de Damasco, ele era um cristofóbico. E como tal, em sua cristofobia, jamais aprendeu anteriormente nada sobre Cristo. É claro, né? A segunda grande razão é que também nada aprendeu com homem algum, tal como ele mesmo afirma na presença de Deus. Isso está lá em Gálatas 1, de 12 a 20. Irmãos, não duvidem disso, porque Paulo chegou a repreender Pedro, em Gálatas 2, 11. Com os apóstolos que andaram com Cristo, Paulo não se deu bem, pois não foram grandes amigos, nem parceiros de pregação, pois nunca houve, até então, muita igualdade entre a visão doutrinária de Paulo e a dos apóstolos de Jerusalém. Paulo era contra, por exemplo, né? Paulo era contra o ensino da velha aliança, né? Leis, profetas, mas os 12 que permaneceram em Jerusalém eram cristãos judaizantes. Batizavam, mas guardavam a lei de Moisés e a circuncisão. E isso dá uma diferença muito grande do ministério de Paulo para o deles. O terceiro motivo para afirmar a ousada assertiva de que Paulo inventou Cristo é que ele também não leu nada, como também nada havia para ser lido naquela época, pois nada do evangelho escrito havia, né? Pois até bem após a sua morte, que aconteceu no ano 67, tudo que havia até aquela data sobre a nova aliança foi Paulo quem escreveu. De Filipos, o primeiro documento da nova aliança foi a Epístola aos Tessalonicenses. E a última foi a 2ª a Timóteo, ou Hebreus, para quem, como eu, crê que Paulo também escreveu a Epístola aos Hebreus, aquela que não tem assinatura de ninguém. É ótimo que tenha sido assim, para que confirmássemos os preceitos do próprio Evangelho. É Cristo quem ensina, e não mercadejantes da fé. Está lá em Mateus 11, de 28 a 30. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. Em Hebreus 8, 11 a 12, jamais ensinará um homem a outro homem, porque eu mesmo ensinarei a todos. João fala também da unção que tudo ensina, né? Está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Então, que a própria unção ensina a todos. Em Mateus
23:8, não sereis chamados de mestre, pois eu sou o único mestre. Portanto, tal como está, se alguns apóstolos aprenderam um com o outro, com certeza foram eles que aprenderam com Paulo. Estranho, né? Conforme o próprio apóstolo Pedro afirma, após deixar Jerusalém e ocupar o lugar de Paulo, que já estava preso por 4 anos. Pedro nos afirma na sua segunda epístola, no capítulo 3, de 14 a 16, para tomarmos a nossa própria salvação, na longanimidade de Cristo, e nas epístolas do apóstolo Paulo. Está vendo? Pedro, aquele que foi repreendido pelo Paulo, agora exalta o ministério de Paulo, porque Paulo esteve com Cristo em espírito no terceiro céu. Paulo foi elevado aos céus, com quem aprendeu tudo, tal como disse em 2 Coríntios 12, né? Então, daí, melhor você crer nisso, pois senão, então, Paulo inventou Cristo e o tirou do nada. Eis aí a razão da ousadia da afirmativa. Tal experiência, os demais apóstolos que fisicamente andaram com Cristo não tiveram. E finalmente, depois de muito relutar, deixaram a Judéia e também vêm para nós aqui, os gentios, como Pedro, João. João acabou morrendo de velho lá em Éfeso. E Tiago, que esteve na Espanha, né? Tem até aquela caminhada de 800 quilômetros, que eles atravessam a Europa, é uma caminhada de Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? Engano é pensar que Paulo, pai do cristianismo como religião, criou apenas as igrejas para onde enviou epístolas. Deixou congregações também em dezenas de cidades mencionadas ao longo de suas viagens, no livro de Atos, tudo dentro do Império Romano. Após o ano 58, ele permaneceu em cárcere 2 anos, na Cesareia, perto de Jerusalém, e depois levado para Roma. Lá continuou preso em prisão domiciliar por mais 2 anos, evangelizando, e além disso, se retirássemos as epístolas de Paulo do Evangelho, restaria apenas a história de Cristo, mas não o cristianismo. E como já vimos, preso, Paulo escreveu 8 epístolas, e antes, solto, escreveu apenas 6. Eis aqui alguns milagres que Paulo fez acontecer. Em Éfeso, Atos 19, de 11 a 10, muito avivamento aconteceu, incontáveis curas coletivas. Consta que o simples manuseio dos lenços e aventais de Paulo curavam pessoas. Em Listra, Atos 14, de 7 a 10, Paulo cura um paralítico de nascença. Em Troade, Atos 20, de 11 a 12, ressuscitou Eutico, o jovem que adormeceu e caiu da janela do 3º andar. Em Filipos, Atos 16, de 16 a 18, repreendeu e expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava e o seguia, repetindo, eram os filhos do Altíssimo. E ainda em Filipos, Atos 16, 25, Paulo e Silas, após orarem quando estavam presos, houve um tremor que abriu a porta dos cárceres. Atos 27, né? Antes da viagem para Roma, Paulo previu a tragédia com o navio que afundaria, mas que não morreria ninguém, tal como aconteceu. Acontecido isso na ilha de Malta, Atos 28, de 1 a 5, ao colocar lenha em uma fogueira, uma cobra o pica na mão e ele a sacode e joga no fogo. Todos esperavam que ele iria cair morto, mas isso não aconteceu. Em Malta ainda, Atos 28, de 17, Atos 28, 17, Paulo cura pessoas, inclusive o pai de Público,
Públio é a pessoa que hospedou a tripulação naufragada em Malta, né? Em Pafos, Atos 13, 6, Paulo amaldiçoou Elimas, Bar-Jesus, um judeu mágico e falso profeta, quando Paulo pregava para Sérgio, o procônsul, deixando esse mágico cego. Atos 14, 3, em Icônio, Paulo e Barnabé muitos milagres fizeram. Para terminar, consta na tradição, a tradição quer dizer documentos católicos fora das epístolas, que levado para ser executado fora da cidade de Roma, para ser executado, né, uma mulher cega, cujo nome era Petronila, ofereceu a Paulo o seu lenço, o seu véu, para vedar os olhos na hora da execução. Paulo agradeceu e devolveu o lenço. Quando ela pegou o lenço de novo, ela voltou a enxergar. Paulo tem uma data comemorativa do seu nome. Inclusive a cidade de São Paulo, ao ser fundada em 25 de janeiro, recebeu esse nome por ser o dia da homenagem à morte de Paulo, em 25 de janeiro de 67. A religião católica, sem sequer entender a importância do apóstolo Paulo, lhe teria feito uma grande injustiça se fosse uma honra para ele ter sido um papa. Mas, muito depois da igreja primitiva, que aconteceu no século I, já no século IV, criou-se a religião católica, que criou um outro mito de que Pedro foi o primeiro papa. Título este que eu tenho certeza que Pedro teria, tal como Paulo, recusado, pois certamente a tal religião não os representa. Não é de admirar que tenha faltado a tal religião, né, a unção para a boa compreensão do que Cristo disse em Mateus 16, de 16 a 20. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Eles não entenderam o verdadeiro sentido, pois o sentido não é esse. E nem Pedro, no século I, viveu os absurdos da criação da Igreja Católica como um império religioso no século IV, né? Quanto tempo que passou? Então não tem ligação nenhuma entre Pedro e o catolicismo. Então, por tudo isso que mostramos acerca da missão que Paulo recebeu de Cristo ao chamá-lo de o meu vaso precioso, que muitos proferirá pelo meu nome, isso está lá em Atos 26, de 16 a 18, Cristo conferiu a Paulo também muita autoridade, inclusive para Paulo afirmar que tudo e todos que acrescentasse alguma coisa ao seu evangelho, que ainda que fosse um anjo que descia do céu, seriam amaldiçoados e excomungados. Isso está lá em Gálatas 1:8. Então, confirmando o ministério confiado por Cristo a Paulo, intencionamos brevemente mostrar distorções da doutrina iniciada nos dias de Paulo e até os absurdos do mundo religioso dos dias de hoje. Irmãos, vigie, ore sem cessar, não deixe apagar o Espírito Santo.